Realidade Estendida, ou XR. É um nome que a gente ouve cada vez mais, né? E é uma tecnologia que está aos poucos remodelando tudo, desde a indústria até a saúde mental. Mas o que realmente está por trás dela? Como é que isso todo funciona? Hoje, a gente vai desmontar a XR nos seus blocos de construção para entender de verdade como essas experiências imersivas são criadas. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem um técnico consertando um motor de helicóptero com a ajuda de instruções digitais. Do outro, uma sessão de terapia acontecendo com avatares, à distância. Parecem dois mundos completamente diferentes, mas no fundo, os dois são movidos pela mesma família de tecnologias. A grande pergunta é, como é que uma única tecnologia consegue dar conta de experiências tão distintas? Para responder isso, a gente precisa olhar para os blocos fundamentais que constroem tudo. Primeiro, só para a gente alinhar os ponteiros. Quando falamos de XR, ou realidade estendida, estamos falando de um grande espectro. Numa ponta tem a realidade virtual que mergulha a gente em mundos totalmente digitais. Na outra ponta, a realidade aumentada, que joga informações digitais por cima do nosso mundo real. E ali no meio, a realidade mista, que faz um mix dos dois. O ponto em comum é que todas elas, de alguma forma, misturam o mundo real com o virtual. Então, a gente vai explorar isso em 4 partes, ok? Primeiro, o portal, que é o hardware que dá acesso a tudo. Depois, a oficina, o software onde os mundos são construídos. Em seguida, o ingrediente secreto, que são as ferramentas que dão aquele toque de imersão. E por fim, o resultado, que é como tudo isso se junta. Ok, vamos começar com o nosso primeiro bloco, o hardware. Essas são as ferramentas físicas, sabe? Aquilo que a gente pega na mão e que nos permite entrar e interagir com os mundos digitais. É literalmente a nossa porta de entrada. E olha, não se trata só de óculos e headsets, viu? Claro, aparelhos como o MetaQuest e o HoloLens 2 são super importantes, mas o ecossistema é muito, mas muito maior. Inclui tablets e celulares, que muita gente já usa para a realidade aumentada, e vai até bancadas de trabalho industriais, dispositivos de IoT que conectam o físico ao digital e até luvas ápticas que nos permitem sentir os objetos virtuais. E esse hardware pode ser incrivelmente específico. Dá uma olhada nesse sistema Selfie Square, por exemplo, que é para treinamento industrial. Não é só um headset, não. É um ambiente de simulação completo e portátil, com bancada de trabalho, cabine e tudo. Feito para replicar tarefas de fabricação bem complexas em qualquer lugar. E aqui está a grande sacada, a integração. Para treinar a manutenção de um helicóptero, por exemplo, não basta só ver, tem que fazer. E esses dispositivos, uma caixa de controle física com botões de verdade e uma interface no tablet, conectam as ações do mundo real direto na simulação. Você gira um botão físico aqui e o fluxo de combustível no motor virtual muda lá. Isso aumenta o realismo de um jeito absurdo e, claro, a eficácia do treinamento. Beleza? Então a gente já tem o hardware, que é o nosso portal. Mas e os mundos que a gente vê através dele? Quem constrói? Isso nos leva direto para o nosso segundo bloco, o software. É aqui que os mundos virtuais são de fato construídos tijolo por tijolo. O coração da criação de XR é muitas vezes uma game engine, ou motor de jogo como a Unity. Pensa nela como se fosse uma oficina digital gigante, ou um estúdio de cinema. Ela já te dá todas as ferramentas básicas para construir um espaço 3D, colocar física, iluminação e, o mais importante, interatividade. Praticamente tudo o que a gente viu, das simulações à terapia, é construído sobre uma base como essa. E o processo de criação é uma grande colaboração. Tudo começa com artistas criando os modelos 3D que a gente chama de ativos. Depois, os desenvolvedores pegam esses ativos, levam para dentro da engine, tipo a Unity, para programar como tudo vai funcionar. Aí, ferramentas de gerenciamento garantem que tudo se encaixe até que a aplicação final seja enviada lá para o hardware. E para cada uma dessas etapas, existem ferramentas super especializadas. Para criar avatares realistas, por exemplo, se usa softwares como o Character Creator. Os movimentos são gravados com sistemas de captura como OptiTrack. A animação ganha um trato final em programas como iClone. E para garantir que artistas e desenvolvedores não fiquem malucos, plataformas como SameXR gerenciam todo esse fluxo de arquivos. Porque, sério, gerenciar todos esses arquivos digitais entre a equipe de arte e a de desenvolvimento pode virar um pesadelo. É aí que entra uma ferramenta como o SameXR. Ela cria uma ponte, um painel central onde os artistas mandam seus modelos 3D e os desenvolvedores importam para a engine com um clique. O resultado é simples, eficiência pura. Certo, então a gente já tem o portal e a oficina. Hardware e software. Mas para essas experiências serem realmente imersivas, inteligentes, falta um último elemento. É o que eu gosto de chamar de ingrediente secreto,
as ferramentas avançadas que adicionam aquela camada de mágica. Vamos comparar duas dessas ferramentas para ficar bem claro. A tecnologia áptica, por exemplo, adiciona um sentido do tato. Imagina só um treinamento cirúrgico onde dá para sentir a diferença de resistência ao perfurar um osso. Já do outro lado, os assistentes de IA adicionam inteligência. Em vez de ficar procurando no manual, um técnico pode simplesmente perguntar em voz alta: qual é o próximo passo para calibrar o motor? São melhorias poderosas, mas que atacam de formas bem diferentes. Mas como é que essa mágica da IA funciona? O processo, na verdade, é até que bem direto. A voz da pessoa é capturada no aplicativo, o que a gente chama de front-end. Essa voz é enviada para um cérebro de IA na nuvem, o back-end, que consulta o manual técnico, encontra a resposta e manda de volta como áudio. É um caminho de informação que deixa tudo muito mais natural. E tem muito mais nessa caixa de ferramentas avançadas. A captura de movimento, ou mocap, dá vida e realismo aos avatares. O biofeedback, usando sensores de batimento cardíaco ou respiração, pode adaptar uma experiência de terapia com base no estado emocional da pessoa. A reconstrução 3D permite escanear um objeto do mundo real e trazer uma cópia perfeita para o virtual. E o raciocínio espacial deixa um app de realidade aumentada entender o ambiente, saber onde estão as paredes, as mesas. Bom, agora vamos juntar tudo. A gente viu o hardware, o software e as ferramentas avançadas. Como é que esses três blocos se combinam para criar uma experiência que é completa e, mais importante, impactante? A fórmula é basicamente esta. O hardware é o portal, o software é a oficina onde o mundo é construído, e as ferramentas avançadas são ingredientes secretos que tornam esse mundo vivo, inteligente e até tátil. Nenhum deles funciona sozinho. É a combinação, a sinergia entre os três, que cria a experiência completa de realidade estendida. E o ponto principal é o impacto que essa combinação pode ter. Essa citação de um projeto de educação cívica resume tudo perfeitamente. A tecnologia permite pegar conceitos abstratos, como cidadania, e transformar em algo que as crianças podem vivenciar, podem sentir. Isso não vale só para a educação, mas para o treinamento, para a empatia, para a terapia, para tudo. E os dados mostram, funciona. Numa simulação de evacuação em realidade virtual, 63% dos participantes descreveram a experiência como positiva, usando palavras como interessante e envolvente. Isso prova que, por trás de toda a tecnologia complexa, a experiência humana que resulta disso tudo é eficaz e valiosa. Então, ao desmontar a XR, a gente vê que ela é muito mais do que só gráficos bonitos. É uma nova interface entre nós, seres humanos, e a informação. Os blocos de construção que a gente explorou hoje estão criando a base para um futuro onde a tecnologia não é só algo que a gente usa, mas algo que a gente vivencia. A questão que fica é, à medida que essas ferramentas se tornam mais poderosas e acessíveis, como elas vão mudar fundamentalmente a maneira como a gente aprende, sente e se conecta. O potencial é simplesmente imenso.